A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, que Deus possa te abençoar nesta palavra, que Deus possa te dar graça, que Deus possa sempre derramar chuvas de bênçãos sobre a sua vida. E neste vídeo, irmão, irmã, eu quero falar sobre fé, como ter uma fé inabalável. Todo mundo diz ter fé, até o dia em que a dificuldade ela aparece, porque é fácil confiar em Deus quando tudo está bem, mas a verdadeira fé aparece quando a oração parece não ser respondida, o problema continua e o cenário não muda. Mas aqui a pergunta é: como desenvolver então uma fé que permaneça firme mesmo nos dias difíceis? Uma fé, irmão, irmã, que não depende apenas de emoções, nem das circunstâncias, mas que continua firme mesmo em meio às lutas. Muita gente quer ter fé forte, mas não entende que fé precisa ser desenvolvida. Porque Romanos capítulo 10, verso 17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, irmão, fé não cresce apenas na emoção, ela cresce na comunhão com Deus. Quanto mais alguém se aproxima da palavra, mais sua confiança em Deus aumenta. E talvez o motivo de muitos viverem uma fé fraca hoje é porque alimentam mais o medo do que a presença de Deus. Passam horas consumindo ansiedade, preocupação, distração, mas quase nenhum tempo fortalecendo a vida espiritual. E a fé, ela é testada nos momentos difíceis. Esse é o ponto importante. Ninguém descobre o nível da própria fé nos dias fáceis. A fé é revelada na pressão. Olha só Jó. Ele perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, continuou confiando em Deus. Agora imagine, se a fé de Jó dependesse apenas das circunstâncias, ela teria acabado rapidamente. Uma fé inabalável, irmão, irmã, não significa ausência de dor. Significa permanecer firme mesmo em meio às dificuldades. Quem tem fé inabalável aprende a confiar mesmo sem ver. Hoje muita gente só acredita quando vê resultado imediato, mas fé verdadeira funciona ao contrário, porque Hebreus 11, verso 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ter fé é confiar, mesmo quando ainda não aconteceu. E vamos ser sinceros aqui, irmão, isso não é fácil. Porque o ser humano gosta de controle, quer respostas rápidas, quer garantias, mas existem momentos em que Deus vai pedir apenas uma coisa: confiança. Confia em Deus, confia naquilo que Deus tem para você, mesmo sem explicação, mesmo sem entender o processo. Porque a fé enfraquece quando nós nos afastamos de Deus. Muita gente pergunta: por que muita fé? Por que a minha fé esfriou? E muitas das vezes a resposta está na distância espiritual, porque ninguém permanece forte longe da presença de Deus. Fé precisa ser alimentada através de oração, palavra, da comunhão e da busca constante em Deus. Quando alguém para de buscar, a fé começa a enfraquecer aos poucos. E o problema é que isso normalmente acontece devagar. Sem perceber, as pessoas perdem a confiança, perdem o ânimo espiritual e começam a viver mais pelo medo do que pela fé. E uma fé inabalável não depende de emoção. Esse ponto é muito importante, porque muitas pessoas confundem emoção com fé, mas emoção muda o tempo todo. Tem dias que você se sente forte, outros dias se sente desanimado. Só que a fé madura não depende apenas do sentir. Ela continua firme mesmo nos dias silenciosos. Olha só Abraão, irmão. Ele recebeu uma promessa,
e esperou anos pelo cumprimento. Imagina quantas vezes ele poderia ter desistido, mas continuou acreditando na sua promessa. Fé inabalável é continuar confiando, mesmo quando o tempo passa. Quem confia em Deus não é destruído pelas tempestades. Jesus nunca prometeu ausência de luta, mas prometeu presença em meio às lutas. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Uma pessoa de fé inabalável não é alguém que nunca enfrenta problemas, é alguém que não abandona Deus por causa deles. Porque quando a confiança está firmada em Deus, até a tempestade fortalece. Ter uma fé inabalável não significa nunca sentir medo, significa não deixar o medo controlar você. E talvez hoje Deus, irmão, irmã, esteja permitindo algumas situações nas nossas vidas, não para destruir a nossa fé, mas para amadurecê-la. Porque uma fé forte não nasce apenas em momentos bons, ela nasce quando alguém decide continuar confiando mesmo sem entender o processo, sem entender o que está acontecendo. Então, uma fé inabalável não é aquela que nunca enfrenta tempestades, é aquela que continua firme mesmo quando tudo parece contrário. Amém, irmão? Amém, irmã? Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa continuar te abençoando, que as lutas nunca venham enfraquecer a sua fé, mas sim elas venham fortalecer a sua vida e a sua fé venha sempre crescer em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém, irmã? Que Deus te abençoe através desta palavra, que a presença de Deus sempre venha estar com você, que Deus venha te dar graça em sua caminhada. Peço que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas para que venham ser abençoadas pela palavra de Deus. E assim eu agradeço esse momento, essa oportunidade e até um próximo vídeo.